Fala, meus queridos, tranquilinho, suavão, beleza? Pessoal, a gente já terminou a apostila passada, vamos começar a nova, assunto novo, cara novo, de um jeito novo. Enfim, galerinha, tô com saudade de vocês, primeiramente. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Qualquer dúvida, manda aquela mensagem pro prof. Se eu estiver falando muito rápido, depois vocês me cobrem que eu falo um pouquinho mais devagar. Então, como a gente vai falar de um assunto novo, eu vou mandar slide para vocês depois, e posteriormente vocês me peçam que eu mando. Mas vamos lá, a gente está falando aí de novo sobre, a gente falou já sobre as questões de novos impérios, coisas das colônias, e agora a gente vai ver tudo ruindo, né? A gente falou do iluminismo, falamos aí da Revolução Francesa e tudo mais, e agora a gente vai ver tudo começando a ruir nos sistemas coloniais, onde tudo começa a dar errado, onde começa tudo surgir novas coisas, novos pensamentos, os ideais iluministas chegam, então finalmente os ideais iluministas estão aqui, no nosso território. Não só no nosso território, mas na América inteira. Enfim, há uma relação então entre a transição aí do feudalismo ao capitalismo, né, que a gente já viu isso nas aulas passadas, no ano passado até, e com os movimentos de independência também, sobretudo, principalmente na América Latina. Então a gente vai ver aí o pivô aí da crise do sistema colonial, onde então tem aí o processo da industrialização iniciado na Inglaterra, questão lá da Revolução Industrial, o desmonte da lógica da política mercantilista, né? Então vamos lá, recapitulando tudo para a gente não se perder. Aqui, ó, puxando, ó. Enfim, estava falando lá que lá na Inglaterra teve lá o primeiro processo de industrialização, onde a gente vai ver eles correndo atrás então do material não material de obra, não de obra, perdão, mas sim de material. Eles precisam então da matéria-prima, né, para poder fazer os produtos. E como eles precisam desses locais, eles começam a se expandir, começam a ir para vários locais. E quando eles começam a ir para novos locais, então começa essa onda do colonialismo, né? Futuramente, um pouquinho mais para frente, vai ver o neocolonialismo, né? Os novos imperialismos, assim por diante. Bom, então, com essa motivação aí de querer achar novos locais para pegar matéria-prima, eles acabam colonizando vários locais e futuramente, obviamente, a gente já viu várias revoltas, agora vai ter mais revolta ainda, obviamente, a gente já vê ali os movimentos anticoloniais. Quais são as suas motivações? O que levou esses caras a falar assim, gente, chega, pelo amor de qualquer coisa, vamos se revoltar, não está dando certo, vamos ter que mudar isso aqui, e vamos mudar. Os caras lá nos Estados Unidos já estão tacando fogo em tudo e a gente precisa... Estados Unidos não, perdão. Os caras lá da América do Norte estão tacando fogo em tudo e a gente está aqui parado. Não, vamos mudar tudo. Então, ó, há motivações então, que explicam o rompimento dessas áreas coloniais com as suas respectivas metrópoles. Descontentamento, os impostos, as várias brigas que tinham entre as pessoas que eram a favor da metrópole, que não eram, a questão de imposto é que mexe com tudo, né? A questão econômica é que vai ser o estopim para tudo. Enfim, internamente, então, essas colônias acabam se desenvolvendo, obviamente se desenvolvem, né? As riquezas são tratadas aqui, por mais que aqui não tenha tanta industrialização, a gente vai ver uma questão muito importante que é como a gente está levando a mão de obra, como a gente está fazendo o envio dessa matéria-prima, obviamente vai acontecer alguma coisa de industrialização, obviamente algumas pessoas vão ficar ricas e isso vai gerar descontentamento, ok? Então as colônias vão acabar se desenvolvendo, vai precisar se desenvolver por inúmeros motivos, né? E devido à própria exploração que se faz nelas, então está escrito ali, não tinha nem que eu fiquei falando tudo isso, eu não quero só ler o que estava ali, enfim. Nasce-se então, nasce-se é triste, mas nasce uma elite local que apesar de se subordinar aos interesses dos grupos dominantes da metrópole, muito pelo contrário, eles até falavam assim, legal, mas não era muito legal não. Era aquele, a gente é amigo, mas não vira as costas que o negócio vai coxar pro teu lado. Enfim, eles fingiam esses interesses desses grupos dominantes da metrópole, mas o que eles queriam mesmo era independência. Obviamente, por quê? Quanto mais independente eles forem, mais dinheiro eles ganham. Enfim, continuando nesses movimentos anticoloniais e suas motivações, temos ali então desenvolvimento das colônias que
promove, então, uma maior opressão com a metrópole, porque se a gente está se desenvolvendo, se a gente está conseguindo dinheiro, por que a gente vai se submeter a eles, aos juros, aos impostos, às leis, às regras que não estão de acordo? Um adendo, né, uma informação. Vamos supor, quem era português, eles tinham mais direito de quem português, de família nobre, obviamente, tinha mais direito que os outros, não pagava tanto impostos quanto os outros, isso não é legal. Então cresce então a posição entre os colonos, as pessoas que aqui moram, e a metrópole. Isso acontece principalmente nos Estados Unidos, onde os próprios americanos eles estão lá, não, até então não americanos, até então não estadunidenses, enfim. A galerinha da América do Norte, eles começam a falar assim, gente do céu, a gente tá produzindo pra caramba, a gente tá fazendo dinheiro pra caramba, e os caras estão montando a cavalo no leite? Algo de errado não está certo? Ou algo correto não está errado? Enfim. Então, a colônia, os colonos, eles começam a ter esse sentimento de pertencimento à colônia. Eles não se veem mais como portugueses, como os ingleses, como os espanhóis. Eles se veem como colonos do lugar que eles estão. Colonos aqui no Brasil, então, no caso, eles se veem como brasileiros, mais futuramente. Os americanos do norte, como os estadunidenses, e assim por diante. Bom, paralelamente, então, a isso, ocorrem mudanças até da própria metrópole. A própria metrópole começa a ver que não está legal e começa a mudar algumas coisas dentro da própria metrópole, mas aí que está uma coisa importantíssima. A gente está vendo os ideais iluministas, por exemplo, dentro da metrópole. E como isso muda o pensamento de tudo. Mas e aqui? Como que está sendo? Por que aqui não tem esses ideais? Lá é bacana e aqui não? Por que lá na Europa pode, mas aqui não? Algo de errado não está certo de novo. Então, ó, esse antigo regime acaba entrando em crise, né? Ele acaba se colidindo com ele mesmo e vendo vertentes onde o próprio regime fala uma coisa, mas prega outra e faz outra, e isso não está dando certo. Então, começam a aparecer então essas revoluções burguesas. Lembra dos nossos queridos amigos burgueses? Esses burgueses estão descontentes. Importantíssimo, galera. A gente já falou isso inúmeras vezes, principalmente na sala de aula, a gente sempre estava comentando isso. As revoluções acontecem por quem? Quem que está descontente? Por que eles estão descontentes? Os burgueses querem o quê? Money. Como eles têm que pagar muito imposto, mais imposto que os nobres, mais imposto que não sei quem, inúmeras taxas alfandegárias e tudo mais, o que acontece? Eles acabam se revoltando, mas eles sozinhos não conseguem fazer nada. Quem que eles precisam? Isso mesmo, fica na cabeça de vocês a resposta. Vocês sabem muito bem, sempre falamos isso. Bom, então essas revoluções burguesas acabam destravando as amarras que ainda impediam o sistema capitalista. Olha que frase linda! Destravando as amarras que ainda impedem o sistema capitalista. As ideias liberais. A gente está falando de liberalismo lá no iluminismo, não tá? E por que a gente fala do iluminismo, do liberalismo econômico lá e daqui não? Muito pelo contrário, a gente vai falar aqui, a gente vai ficar revoltado com isso. Não a gente, mas eles. Enfim. Bom, então teremos ali, obviamente, a importância desse iluminismo, a importância do iluminismo no mundo inteiro. Então, um grande aparato ideológico que acompanha as modificações das metrópoles. O iluminismo político e econômico acaba, então, investindo contra o monopólio. Ou seja, o próprio iluminismo é contra. É muito confuso. Ou não, é muito fácil. O iluminismo ele queria pregar o que? A liberdade acima de tudo. Tudo que for livre é melhor. Tudo que tiver liberdade é melhor de funcionar. Então investe contra esse monopólio das metrópoles e contra o trabalho escravo. Isso é importantíssimo. Importantíssimo, galera. Contra o trabalho escravo. Porém, a gente sabe que na teoria é lindo, na prática nem tanto. Ora, o monopólio e o escravismo eram bastante sustentados, então, por esse antigo regime. O antigo regime que sustentava esse monopólio comercial, esse monopólio das metrópoles e o próprio escravismo. Então, o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII e que defendia, então, o uso da razão, a luz. A luz. E era contra o antigo regime, as trevas, que não era tão trevosa assim, mas enfim. E pregava, então, a liberdade política e econômica.
Bom, continuando essa importância do iluminismo, a gente tem ali um grande aparato ideológico. Lembrando, o iluminismo é uma ideia, um campo metafísico, um campo que a gente não é tangível. Eles são ideias, ideias se proliferam, vão de um para o outro, isso é maravilhoso. Por quê? Como são várias ideias, as pessoas começam a pensar. Quando as pessoas pensam, elas se revoltam, elas não aceitam o que está acontecendo. Isso é importantíssimo, até hoje. Ok. Então, esse grande aparato ideológico acompanhou as modificações das metrópoles. Esse movimento, de novo, repetindo, dando ênfase político-econômico, investe contra esse monopólio, contra o trabalho escravo. Por quê? Porque isso não gera dinheiro, isso não gera lucro, isso não gera liberdade, isso é ruim. Então, nessa base aí. Continuando, galerinha, a gente vai ver ali coisas importantes, coisas extremamente importantes pra gente. Aqui são o quê? Existem algumas conjunturas, alguns movimentos, algumas ideias, alguns pensamentos, algumas ações que vão culminar em tudo isso. E, então, vamos lá. Então é preciso levar então, em conta as conjunturas das colônias e do povoamento da exploração. O que está acontecendo ali, entendeu? O que está acontecendo ali para as coisas estar dando errado ou para estar dando certo. Enfim. A própria Inglaterra, então, ela permite liberdade política e econômica em algumas das colônias. Isso é um exemplo. Os Estados Unidos, futuramente Estados Unidos, até então não era. Onde a gente vai ver ali também uma questão de norte e sul, né? O norte mais desenvolvido, o sul não tanto, o sul mais agrário. A gente vai ver isso mais pra frente, isso é só spoiler. Enfim, então após a Guerra dos 7 anos, será que ela durou 7 anos? Ou é igual à Guerra dos 100 anos? Não sei, possivelmente sim, possivelmente não. Mas essa sim, ela durou 7 anos. Enfim. A política da Inglaterra, então, muda radicalmente. Como a política da Inglaterra muda, não pacificamente, os americanos colocam aí um certo revolts e se livram da Inglaterra. Enfim, mas a gente não vai falar ainda de Estados Unidos, mais pra frente. Vamos falar do que importa pra gente, tá falando então aí do nosso querido América Portuguesa, né? Então a gente vai ver algumas revoltas para se emancipar, né? Para ter esse ato de se separar, a gente quer independência, tchau Portugal, enfim. Então no século XVIII, no final do século XVIII, início do século XIX, então a gente vê aí então esse grande objetivo de separação de Portugal. A gente quer independência, a gente quer se tornar um povo aqui que é independente de Portugal, a gente não quer mais Portugal. Então surge a crescente nacionalista. Então eles viram nacionalistas. O que é a questão de ser nacionalista? Nós somos brasileiros, não somos mais portugueses. Não somos mais portugueses, somos brasileiros. E isso gera certos conflitos. Até entre pessoas que não eram nacionalistas, ou que eram nacionalistas portugueses. Enfim. Influenciados então pelo iluminismo, principalmente pelo iluminismo, e pela independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos é muito forte pra gente, é muito importante pra gente, por quê? Graças a eles, graças a essa independência, eles começam a fomentar os outros países. Falam assim, vamos romper aí com a Inglaterra, vamos comprar da gente. Os Estados Unidos é uma colônia inglesa e eles têm o mesmo princípio dos ingleses dessa querer dominar o comércio. Então, são espertos. A Revolução Francesa também é importantíssima nesse momento, afinal, cabeças rolaram, literalmente. E os brasileiros acabam se revoltando. Lembrando, importante, né? Não vou ficar na cabeça de vocês sempre. Por que é importante? São movimentos burgueses, são pessoas ricas, comerciantes ricos que estão fazendo elas. Não são pessoas pobres. Obviamente as pessoas pobres estão junto? Sim. Por quê? Porque eles precisam dos pobres para fazer as coisas. Eles não têm como dinheiro. Enfim. Vamos lá. A causa, então, da Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789. Esgotamento do ouro. Estava acabando o ouro, crise econômica, acaba o dinheirinho, a pessoa se revolta. A exploração abusiva de portugueses. Desculpa a abreviação. Enfim, temos impostos, temos a derrama, proibição de produtos manufaturados na colônia. Gente, é muito pepino, é muita treta. E os caras se revoltam. Com toda razão. Não tira o mérito deles. Mas é uma revolução burguesa. Existe alguém muito importante sobre os mineiros que a gente precisa saber? Sim. Existe um cara muito importante que a gente precisa entender muita coisa sobre ele.
porque a gente precisa entender ele para entender o nacionalismo, e do nacionalismo a gente entender tudo que aconteceu no Brasil. Vamos lá. Um desses caras da Inconfidência Mineira se chamava, não se chamava, obviamente que o nome dele não era esse, mas é um apelido mundialmente conhecido, era o famoso Tiradentes. Péssima piada. Enfim, o Tiradentes é um cara que acabou sendo morto de uma maneira bem cruel. Bem cruel. Bem louco. Enfim, como ele foi morto apenas porque quiseram, mataram mais alguns outros não, assim por diante. Mas o Tiradentes se tornou importantíssimo porque ele vai aparecer muito, mas vai aparecer muito. Virou um feriado nacional. Feriado nacional. Se a gente está falando de feriado nacional, nacionalista, tem ligação? Então, o Tiradentes ele foi criado uma imagem para ele, foi desenvolvida uma imagem para ele diferente do qual ele era. Se vocês procurarem, por favor, procurem, dá uma pausa aí no vídeo, vai lá no Google, digita lá Tiradentes. As imagens que vocês vão encontrar, vocês vão falar assim, mas gente, é o Tiradentes ou é Jesus? Olha a dúvida cruel. É o Tiradentes. É uma imagem criada dele para se parecer com Jesus, para ele ser um herói nacional. Então, Tiradentes é o primeiro herói nacional brasileiro. Morreu pela pátria. Morreu porque ele queria mudar o Brasil e se livrar dos portugueses. Balela. A Inconfidência Mineira só queria independência econômica. E o resto que se ferra. Enfim, cada um luta pelo seu objetivo. Quem somos nós para julgarmos? Enfim, temos ali então a penetração dos ideias iluministas. Obviamente, a ideia iluminista vai estar ali circulando, correndo e fazendo inúmeras coisas ali dentro. Bom, falando mais um pouquinho aí dessa galera aí, dos mineiros, né? A gente vai ver uma imagem muito importante, que é a bandeira até hoje. Tem essa frase na bandeira, né? Inúmeras coisas, mas vamos lá. Um dos líderes da elite mineira era o Cláudio Manuel de Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, o Alvarenga Peixoto, o Joaquim, olha quem está aqui, Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Então os objetivos eram a proclamação da República, balela. Proclamação da República, uma obra. Eles só queriam o fim do pacto colonial para eles se darem bem. O estímulo ao desenvolvimento das manufaturas, a criação da universidade, a bandeira com a inscrição Libertas, quais será também, ou seja, liberdade ainda que tardia. Queriam a liberdade econômica. Queriam. Enfim, os líderes foram presos e degradados para a África, foram mandados para a África e o Tiradentes foi enforcado, espartejado. Pra quê? Porque precisava de um ponto. E ele serviu de exemplo. Mas ele virou um herói, ganhou um feriado. Quem tá rindo agora? Enfim. Teremos também ali Conjuração Carioca, em 1794, né? Os manifestantes eram contrários ao absolutismo e ideias iluministas. Temos ali uma sociedade literária. Olha que importante uma sociedade literária carioca. Isso é muito rico para a literatura brasileira. Os líderes foram presos, obviamente foram presos, mas foram libertados depois, porque não tinham provas que eles estavam querendo fazer alguma coisa. Enfim, essa sociedade literária acaba se fechando. Era uma coisa boa, ficou uma coisa ruim. Vamos fazer o quê? A Conjuração Baiana, então, também tem uma Conjuração Baiana, que é a Revolta dos Alfaiates. Não eram pessoas com agulhas correndo atrás dos outros na rua. Ou não sei, quem sabe. Fica dentro. Enfim, ela acontece lá em 1798. As causas dela são a extrema pobreza e a desigualdade social. Olhem só para vocês verem. Desde 1798 a gente tem uma desigualdade imensa no Nordeste brasileiro. Isso que o Nordeste brasileiro tinha que ser extremamente rico por inúmeros fatores. Mas vamos fazer o quê, né? Esse sistema não está muito legal. Enfim, os objetivos eram sim a independência, a república, a liberdade do comércio, a igualdade de todos os níveis e a abolição da escravidão. Olhem só para vocês verem que coisa diferente. Vamos comparar ali os objetivos da mineira e os objetivos da baiana. Mundos de diferença. Independência, república, liberdade, comércio, igualdade em todos os níveis. E olha que incrível, a abolição da escravidão. Bom, foram influenciados pela Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade e cortar a cabeça. Um dos líderes era o João de Deus,
Manuel Faustino dos Santos, os alfaiates mulatos, o Luiz Gonzaga de Virgens, o Lucas Dantas Amorim Torres, um soldado lá, entre outros, que eram todos pobres. Olha para vocês verem outra diferença importantíssima, galera. A gente está falando de duas conjurações, a mineira baiana, a mineira de caráter social rico, burguês, e a baiana de caráter pobre, lutando pela liberdade de todos. Olha que incrível isso. Enfim, tem uma ampla participação popular, afinal a gente está falando de pessoas pobres, onde tinha uma grande maioria, né? E teve uma pressão imensa, intensa de Portugal. Portugal bateu firme neles. Enfim, a Revolução Pernambucana acontece em 1817. As causas também, sempre a gente está falando aí de economia, a gente sempre está falando de dinheiro. Então a gente tem a decadência econômica de Pernambuco, altos impostos, a corte portuguesa no Rio, os privilégios dos comerciantes portugueses. Isso é revolta, galera, que tem dinheiro. Afinal, tá acabando a economia. E os caras tá ricos, alguma coisa tá errada. Enfim, os rebeldes tomam o poder por 2 meses, eles vão lá e tomam o poder. Eles proclamam a República de Pernambuco, ou seja, Pernambuco virou um país. A gente não quer mais Portugal. Existe uma liberdade de expressão religiosa, afinal a gente está falando de tem bastante negros, africanos ali, então é liberdade de expressão religiosa, olha que importante. Abolição de impostos sobre gêneros básicos. Cara, maravilhoso, olha, pra você ver outra revolta de caráter popular. Temos adesão de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte, perdão. Meu Deus, esquece o Rio Grande do Sul. Permanência da escravidão. Os caras fazem tudo bonitinho, mas erra sempre, né? Bom, a coroa foi lá e falou assim, deu ruim pra vocês, vamos ser impiedosos. Bom, a revolta dos índios, estamos quase finalizando, galerinha. Temos ali então a revolta dos índios, que é contra a escravidão, aos maus tratos e a humilhação, a defesa do território, atritos permanentes com os portugueses, os índios portugueses nunca se deram bem, os índios Tupinambá mais os franceses contra os portugueses, há uma união das nações indígenas contra a escravidão, a expulsão dos franceses no Rio de Janeiro, que vai enfraquecer os índios. Existe uma paz de Perogue, né, firmada pelos padres jesuítas, né, que desmobilizam os índios, e um massacre e escravização das tribos. Óbvio que ia ter massacre, óbvio que não ia ter diálogo, mas enfim. Temos a revolta dos negros também, que eram contra a escravidão, obviamente, porque eles sofriam muito com isso. Os maus tratos, humilhação. Gente, a escravidão no Brasil foi uma coisa horrível. Iniciativas individuais, fugas, suicídios, abortos, assassinato dos senhores feitores, sabotagem das máquinas, queimas das plantações, tudo para conseguir sobreviver de uma maneira um pouco mais digna, porque era extremamente horrível o que eles passavam. A gente sempre tem que ter em mente que tudo que aconteceu com eles aqui no Brasil é uma coisa extremamente horrível. É uma dívida histórica imensa que a gente tem. Impagável também, porque foram inúmeras vidas. Enfim, começam-se então as iniciativas coletivas de fugas dos quilombos, ou aldeamentos, né, de escravos fugidos, onde a gente vai ver o mais famoso de todos, que é o Quilombo dos Palmares, no Alagoas, em Pernambuco, 1629, 1694, maior e mais duradouro entre os quilombos. A Federação dos Quilombos, a gente vai ver o Zumbi dos Palmares, um cara incrível, incrível, incrível. Tem vídeo na internet aí do sobrinho dele, sobrinho tataraneto, alguma coisa assim dele. E é incrível, assim, as coisas que ele fala sobre o zumbi, é maravilhoso. Eu vou procurar e mando pra vocês, me lembrem. Bom, aproximadamente tinham então ali 20 mil habitantes e foi destruído por ataques liderados pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Obviamente, né, existiam várias coisas horríveis. Enfim, e o zumbi foi assassinado e graças ao terrivelmente por isso foi criado o Dia da Consciência Negra. Triste porque foi um assassinato, né? Precisou acontecer tudo isso para existir um Dia Nacional da Consciência Negra e muita gente não tem nem a consciência. É triste. Enfim, galerinha, a aula de hoje é isso. A gente se vê na próxima. Qualquer dúvida, manda aquela mensagem pro prof. Podem começar, por favor, as atividades da apostila, tá bem? E posteriormente a gente vai fazer as atividades do caderno de atividades. Aquele beijo, prof, ama vocês, beijo no coração, até mais!